Olá pessoal, hoje iremos dar continuidade no nosso módulo de prismas e pirâmides. Iremos continuar da página 413, conforme estou mostrando para vocês. Uma classificação dos poliedros. Uma classificação dos poliedros. Em anos anteriores, você viu que alguns tipos de poliedro recebem nomes especiais. É o caso, por exemplo, dos prismas e das pirâmides. Nesta sessão, vamos retomar e aprofundar os critérios utilizados nessa classificação. Número 1. Observe o conjunto de sólidos fornecidos por seu professor. Neste caso, como estamos por aula por meio virtual, eu vou editar o vídeo e vou colocar as imagens do poliedro na tela para vocês. A letra A. Associe cada um deles com os poliedros listados na tabela. E letra B. Complete o quadro com as informações pedidas. Então, gente, vamos lá. O poliedro, número de vértices, que vai ser indicado por este V, número de faces, que vai ser indicado pelo F, e o número de arestas, que vai ser indicado pelo A. Reparem bastante nessas siglas, V, F e A, porque na lição de casa vai pedir, por exemplo, para vocês fazerem vértice mais faces. Aí vai estar o V mais o F. Aí é só calcular, que nem no pirâmide de base quadrada. O vértice mais a faces é 10, 5 mais 5. Então, continuando. No meu quadro, na tabela aqui, eu vou começar pelo cubo, que é o que eu fiz, que eu consegui desenhar para vocês na minha apostila. Então, vamos fazer junto. Números de vértices. Vamos aqui no cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no cubo, 8 vértices. Números de faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces o meu cubo. E o número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pode repetir. 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Então agora o paralelepípedo. Lembrando que vai estar na tela aí para vocês. Então o número de vértices, contando o número de vértices dele, dará 8. Número de faces, 6. Número de arestas, 12. Se precisarem, gente, pode pausar o vídeo e contar para vocês verem o número de vértices, faces e arestas do paralelepípedo. Pirâmide de base quadrada. Irei disponibilizar na tela aí para vocês. Vamos fazer junto. Número de vértices, 5. Número de faces, 5. E o número de arestas, 8. Lembrando que podem pausar para analisar essas afirmações. O cubo, como já fizemos, vamos para o prisma de base triangular. Novamente, irei disponibilizar na tela para vocês e depois vocês analisam as afirmações. O prisma de base triangular possui 6 vértices. Quantas faces? 5. E 9 arestas. Agora, o outro prisma, mas nesse caso a base dele é pentagonal. Vai estar na tela para vocês analisarem. O número de vértices do meu prisma de base pentagonal é 10. Número de suas faces, 7. E o número de arestas, 15. Agora, o nosso último poliedro aqui da tabela é a pirâmide de base triangular.
Novamente, irá estar na tela para vocês analisarem a afirmação. E é importante que analisem. Então, o número de vértices da minha pirâmide de base triangular, 4. Ela possui 4 vértices. A minha pirâmide de base triangular possui 4 faces. E a minha pirâmide de base triangular possui 6 arestas. Número 2. Lembrando que estamos na página 413. Dois poliedros do quadro recebem o nome de prisma. Então, no quadro a gente tem o prisma de base triangular e o prisma de base pentagonal. E nos pergunta, que características eles têm em comum? As características dele, gente, que todas as suas faces são retangulares, tirando a base. Agora vamos para o número 3. Dois poliedros do quadro recebem o nome de pirâmide. Que característica eles têm em comum? Então, no quadro a gente tem a pirâmide de base quadrada e a pirâmide de base triangular. Então, a sua característica em comum, que eles têm, tirando suas bases, as outras faces são triângulos, com um vértice em comum. Agora, a número 4. Você classificaria o paralelepípedo como prisma ou pirâmide? Justifique sua resposta. Ele é um prisma. Ele não pode ser pirâmide porque não tem faces triangulares. Número 5. Tente imaginar um poliedro que não seja um prisma e nem uma pirâmide. Depois de vocês terem imaginado, verifique se, de fato, ele não é um desses dois. Depois faça o seu desenho. Aqui nós temos um exemplo de um poliedro que não é nem prisma e nem pirâmide. Aqui nós temos a composição de um paralelepípedo com uma pirâmide. Façam vocês agora. Agora vamos para a página 414. Estudo dos prismas. A partir das observações que você fez na sessão anterior sobre os prismas, vamos agora sistematizar as principais características desse tipo de poliedro. Para isso, considere o prisma desenhado a seguir entre dois planos. Aqui eu tenho meu prisma, que está em roxo, e tenho meus dois planos em verde. Reparem que esses planos estão sobre as suas bases e eles nunca irão se encontrar. Então, eles são planos paralelos. Número 1. As faces retangulares do prisma acima são chamadas de faces laterais. Então, todas as faces que são retângulos são chamadas de faces laterais. Aí nos pergunta, quantas faces laterais esse prisma possui? Então, tirando as bases, gente, só as faces laterais. Vamos lá. 1, 2, aqui do lado tem mais uma, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, número 1, o prisma possui 7 faces laterais. Agora, número 2. As duas faces desse prisma, que não são retangulares, são chamadas de bases. Então, tanto essa parte de cima, essa face aqui, como essa de baixo aqui, são as minhas bases. Quantos lados o polígono correspondente a bases desse prisma possui? Gente, sempre que falar assim, quantos lados o polígono correspondente às bases, estou falando das bases. Ele quer saber desse prisma possui. Vamos lá. Então, quantos lados a minha base possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada base do prisma é um polígono de 7 lados. Número 3. Que relação podemos estabelecer entre o número de lados do polígono da base de um prisma qualquer
e o número de faces laterais desse prisma. Então, o número 3 quer saber o seguinte: que relação a gente pode estabelecer entre suas faces laterais e as suas bases? A relação é o seguinte: que em todo prisma, o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono das suas bases. Aqui nós temos um exemplo deste prisma roxo. Eu vou colocar outro exemplo para vocês aí na tela, para que vocês possam analisar que as faces laterais e as suas bases são iguais. Na figura, foram destacados os planos em que estão localizadas as duas bases do prisma. Esses dois planos são paralelos, isto é, eles nunca se encontram. Lembra que eu falei disso no começo? Assim como os planos que contêm o teto e o chão de uma sala. Imaginem aí o teto e o chão da casa de vocês. Eles são paralelos, pois nunca irão se encontrar. A partir desta observação e das anteriores, podemos descrever um prisma como segue. Um prisma é um poliedro que possui duas faces, chamadas de bases, que são polígonos idênticos localizados em planos paralelos. Então, sempre as duas bases do prisma serão idênticas. Se uma tem 7 lados, terá 7 lados. Tem outro lado, terá 8 lados. A outra característica: todas as demais faces retangulares, que são as faces laterais, então terá suas bases, e as outras faces, que sempre serão retangular, pois é um prisma, são as suas faces laterais. Então, sempre duas bases e as faces laterais. O nome de um prisma é dado de acordo com o polígono de sua base. Por exemplo, o polígono da base do prisma que analisamos antes é um heptágono, pois apresenta 7 lados, assim trata-se de um prisma heptagonal. Número 4 da página 415. Quantas faces, no total, o prisma heptagonal possui? E qual a relação desse número com o número da base deste polígono? Então, vamos para o polígono. Ele quer saber quantas faces. Lembra que as minhas faces laterais são 7. Então, eu tenho 7 faces laterais, mais duas faces, que são a minha base. Então, 7 faces laterais mais as duas bases possuem, então, 9 faces. O prisma heptagonal possui 9 faces, que esse número é igual a 7 mais 2, ou seja, o número dos seus lados mais as duas bases. Número 5. Quantos vértices o prisma heptagonal possui? Qual a relação desse número com o número de lados do polígono das bases? Lembrando, sempre que eu falar de lados do polígono das bases, estou falando da base daquele certo polígono, ou daquele certo poliedro. Então, voltando aqui, ele quer saber quantos vértices o prisma heptagonal possui e qual a relação da sua base. Voltando aqui, eu tenho, lembre, gente, que meus vértices aqui da base são 7, mas eu tenho duas bases que estão ligadas uma à outra. Então, 7 vezes 2, 14 vértices. Voltando aqui para a questão, então, o prisma heptagonal possui 14 vértices, que esse número é igual a 2 vezes 7. Número 6. Quantas arestas o prisma heptagonal possui? E qual a relação desse número com o número de lados do polígono da base? Então, vamos para o nosso prisma. Ele quer saber quantas arestas. Olhem aqui, gente, na minha face eu tenho 7 arestas. Com mais 7 arestas da minha base superior e mais 7 arestas
da minha base inferior. Então 7 vezes 3, 21. Voltando para o número 6, o prisma heptagonal possui 21 arestas, que esse número é igual a 3 vezes 7. Então, gente, agora iremos para o estudo das pirâmides. A diferença é que não iremos mais trabalhar com faces retangulares. Agora as faces são triangular e tem só uma base. Do mesmo modo que fizemos para os prismas, agora vamos investigar as principais características de uma pirâmide. Para isso, considere a pirâmide desenhada a seguir. Repare. Número 1. As faces triangulares da pirâmide acima são chamadas de faces laterais. Quantas faces laterais essa pirâmide possui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a minha pirâmide possui 8 faces laterais. E a número 2 nos pergunta: identifique na figura o vértice comum a todas as faces laterais da pirâmide. Então, reparem esse vértice aqui, que todas as faces irão ligar nele. Então este é o vértice comum às faces laterais. Número 3. A única face da pirâmide que não é triangular é chamada de base. Quantos lados o polígono correspondente à base dessa pirâmide possui? Então, gente, analisando aqui, quantos lados esse polígono que é minha base tem? Vamos fazer junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Então, respondendo, a base dessa pirâmide é um polígono de 8 lados. Número 4. Que relação podemos estabelecer entre o número de lados do polígono da base de uma pirâmide qualquer e o número de faces laterais dessa pirâmide? Que em toda pirâmide, o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da sua base. Vamos lá para o exemplo. Então, analisando o número 4, reparem que todos os meus lados aqui do meu polígono da base está para a minha face, tá vendo? Que são iguais. Então, se eu tenho 8 lados, vou ter 8 faces. Isso para toda a pirâmide. A partir das observações que você fez, podemos descrever uma pirâmide como se segue. Uma pirâmide é um poliedro no qual uma das faces, chamada de base, pode ser um polígono com um número de lados qualquer. E todas as demais faces são triângulos, que possuem um vértice em comum, chamado de vértice da pirâmide. Essas são as faces laterais. O nome de uma pirâmide é dado de acordo com o polígono de sua base. Por exemplo, o polígono da base da pirâmide que analisamos antes é um octógono, pois apresenta 8 lados. Lembrem, por exemplo, de um ringue de luta. Por que chama octógono? Porque tem 8 lados. Assim, trata-se de uma pirâmide octogonal. Número 5. Quantas faces, no total, a pirâmide octogonal possui? E qual a relação desse número com o número de lados do polígono da sua base? Então, vamos para a pirâmide octogonal. Então, respondendo ao número 5. Quantas faces? Eu tenho 8 faces, que são triangulares, e mais a minha face, que é a minha base. Então, 8 mais a base, 9. Então, respondendo ao número 5, 9 faces. Número 6. Quantos vértices a pirâmide octogonal possui?
E qual a relação desse número com o número de lados do polígono da base? Então vamos para a pirâmide octogonal para responder quantos vértices. Então, gente, respondendo a 6, ele possui 8 vértices, que é minha base, e mais um, que é meu vértice em comum dos lados. Então, ela possui 9 vértices. A relação da base, que eu tenho 8 da base, mais um. Número 7. Quantas arestas a pirâmide octogonal possui? E qual a relação desse número com o número de lados do polígono da base? Então vamos para a nossa pirâmide octogonal ver quantas arestas. Então, respondendo ao número 7, eu tenho 8 arestas das minhas faces, mais 8 arestas da minha base, totalizando 16 arestas. Em relação à base, é o dobro. 8 vezes 2, 16. Exercício 3, da página 417. Número 1. O quadro a seguir traz os nomes dos polígonos de 3 a 10 lados. Vamos ver juntos. Então aqui eu tenho meu desenho. Esse desenho ele tem 3 lados e o nome desse polígono é um triângulo. Aqui embaixo, 4 lados, um quadrilátero. O próximo, 5 lados, é um pentágono. E aqui embaixo, o próximo, 6 lados, é um hexágono. Agora vamos para a outra tabela. Um polígono de 7 lados, conforme a figura, é um heptágono. Um polígono de 8 lados é um octógono. De 9 lados, um eneágono. E um de 10 lados é um decágono. Agora, gente, com essa tabela, iremos responder as questões abaixo. Consultando o quadro, relacione os sólidos representados abaixo com os nomes indicados após as figuras. Então, olhando as minhas figuras, vamos responder aqui embaixo. Iremos fazer juntos. A primeira é um prisma pentagonal. Um prisma, que são as suas faces laterais, são retângulo. E pentágono, 5. Olha a letra C. Eu tenho um prisma e sua base, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, um prisma pentagonal é a letra C. Agora vamos para a pirâmide pentagonal. Se é uma pirâmide, as suas faces laterais são triangulares. Olha aqui. E se é um pentágono, a sua base tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma pirâmide pentagonal. Letra E. E por último, um prisma triangular. Se é um prisma, tem os seus lados retangulares e a sua base é um triângulo, tem 3 lados. Letra A. Com isso, respondemos a primeira parte. Agora, respondendo este outro lado. Uma pirâmide triangular. Se é uma pirâmide, tem os seus lados como triangulares. E aqui, triangular. Então, letra D. Tem uma pirâmide e a sua base, como é triangular, 3 lados. Letra D. Vamos para a próxima. Um prisma decagonal. Lembrando, gente, que um prisma tem suas faces laterais retangulares. Se é um decagonal, a sua base deve possuir 10 lados. Está claro que a letra F tem um prisma decagonal. Letra F. E por último, uma pirâmide quadrangular. Então, olhem a letra B.
Eu tenho uma pirâmide, pois suas faces são triangulares, e a sua base tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular. Respondemos a página 417. Número 2 da página 418. Considere as 3 planificações desenhadas a seguir. Planificação 1, planificação 2 e planificação 3. A letra A nos pergunta: uma dessas 3 planificações corresponde à superfície de um prisma. A1. Qual é essa planificação? Para ser um prisma, as suas faces têm que ser retangulares e tem que possuir 2 bases idênticas. Então, a única que pode ser uma planificação de um prisma é a planificação 2. Agora, respondendo o A2. Quantas faces esse prisma possui? Aqui na planificação é até mais fácil para responder as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o prisma possui 7 faces. Agora, gente, para respondermos quantos vértices e quantos arestas, vamos para a imagem dele montada, que fica mais fácil de visualização. Vamos para a página 408. O prisma montado naquela questão é este roxo. E como iremos fazer para responder quantos vértices e quantas arestas? Lembramos que aprendemos algumas relações até aqui. Se é um prisma pentagonal, ele tem 5 vértices. 5 vértices em cada base. Então, totalizando 10 vértices. E arestas? Ele tem 5 arestas em cada base, totalizando 10, mais 5 arestas nas suas faces laterais. Então, são 15 arestas, pois 5 vezes 3, 15. Então, respondendo a A2, o prisma possui 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Letra B. Uma das 3 planificações corresponde à superfície de uma pirâmide. A B1. Qual é essa planificação? Se é uma pirâmide, as suas faces são triangulares e possui uma base. Então, a única que pode ser é a planificação 1. Lembrem que vocês montaram uma dessa em casa. Mas a diferença que aqui vocês montaram, que tinha um lado a mais. Aquela era uma pirâmide hexagonal, essa é uma pirâmide pentagonal. Agora, a B2. Quantas faces essa pirâmide possui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Vamos responder o resto usando as relações que aprendemos até agora, sem mostrar a figura montada. E quantos vértices? Se ela tem 6 faces, gente, ela vai ter 5 vértices da sua base, que é um pentágono, mais o vértice que vai ligar as faces. Então, 5 mais 1, 6 vértices. E quantas arestas? Eu tenho 5 arestas da minha base, mais 5 arestas das minhas faces. Então, 10 arestas. A B2 fica. A pirâmide possui 6 faces, 6 vértices e 10 arestas. Número 3 da página 418. Uma professora de matemática do 6º ano inventou a tenda poliédrica. Poliedro composto por um prisma e uma pirâmide de bases iguais, cujo formato lembra uma tenda. Na figura está representada uma tenda poliédrica pentagonal. Olhem minha figura. Agora a letra A nos pergunta: determine o número de faces. Então vamos lá. Se é um pentágono, ele tem 5 vértices e 5 faces. Então, número de faces.
como eu tenho 5 faces, eu tenho 5 faces retangulares aqui embaixo, mais 5 faces triangulares, mais a minha base, totalizando 11 faces. 5, 10, 11. Esta não conta, que está dentro da minha tenda. Então, 5 faces aqui, mais 5 aqui, mais uma que é a minha base, 11 faces. E quantos vértices? Se é um pentágono, eu tenho 5 vértices dessa base, mais 5 dessa, e mais um vértice, que é o vértice que ligará todas as faces, 11 vértices. E quantas arestas? Eu tenho 5 arestas da minha base, mais 5 arestas desta fase, mais 5 desta base e mais 5 dessas faces aqui de cima, totalizando 20 arestas. Então a tenda poliédrica pentagonal possui 11 faces, 11 vértices e 20 arestas. Letra B. Imagine como seria uma tenda poliédrica quadrangular e determine o número de faces, vértices e arestas desse sólido. Vamos lá, gente. Eu não tenho mais um pentágono. Minha tenda agora, sua base é quadrangular. Então, ela vai possuir 9 faces. 4 aqui embaixo, 4 de cima e mais a sua base. 9 faces. E quantos vértices? 9 vértices. Tenho 4 vértices da base, mais 4 dessa outra base e mais o vértice que vai ligar todos eles. 9 vértices. E quantas arestas? 16. Vou ter 4 daqui, 4 dessas faces, 4 daqui, mais 4 dessas. 16 arestas. Lembrando, gente, quando eu falo de face, como essa face está dentro, não conta. Mas os meus vértices e as minhas arestas, sim. Então, finalizando, a tenda poliédrica quadrangular possui 9 faces, 9 vértices e 16 arestas. Agora, a letra C. Quantas faces, vértices e arestas teria uma tenda poliédrica decagonal? Então, agora, sem a figura, vamos imaginar. Agora, minha base vai ter 10 lados. Então, a sua faces vai ser 21. 10 mais a base, 21 faces. E os vértices? Se tem 21 faces, também será 21 vértices. Que são 10 da face de baixo, 10 da face de cima, mais o vértice que liga todos. Então, 21 vértices. E quantas arestas? 40 arestas. Agora, pessoal, para finalizarmos, após assistir ao vídeo, vocês irão responder para mim, da lição de casa, a página 421 e 422, exercícios 6, 7, 8, 9 e 10. Lembrando que o teste não precisa ser feito. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.